Isso politicamente, sim, parece claro. Mas eu digo a meta científica mesmo, com os objetivos científicos cientificamente fundamentados. Isso não se sustenta. Mas não existe fundamento científico nisso. Porque a hipótese do efeito estufa intensificada, ela fere os princípios básicos da física e, segundo, todas as projeções foram feitas com modelos de clima. Eu estive em Brasília há 2 semanas atrás e me perguntava um deputado, escuta aqui, por que esses modelos de clima não previram essa seca no Nordeste? Eu disse, deputado, é porque os modelos não foram projetados para fazer previsão. Então, tudo isso que o senhor vê que a temperatura vai aumentar daqui a 100 anos, que o nível do mar vai subir de 1,5 metro, isso tudo é simplesmente resultado de modelos que não estão de acordo com a realidade, que não conseguem reproduzir o clima global. Vou confrontar o senhor mais uma vez aqui. Os cientistas lá vinculados ao IPCC dizem que o conjunto de 3.000 boias, que os satélites com sensores térmicos, todos eles indicam que há um aumento de pelo menos 0,8 graus centígrados na temperatura da atmosfera e que não há dúvida de que seja efeito antrópico, quer dizer, efeito da presença do homem. Eu gostaria de saber o seguinte, o senhor usa nas suas conclusões essa mesma rede de dados, professor? Quer dizer, a amostra é a mesma e cada um tira uma conclusão diferente? Não, perfeitamente, Fábio. É a mesma coisa. Veja bem, o fato de o planeta ter passado por um período frio entre 1350 e, na minha opinião, até início do século XX, estava mais frio. Então veio um aquecimento. É inegável que tenha havido um aquecimento. A partir de 1300, então, não de 1850. Não, a partir de 1850 ou até de 1900, na realidade. Quando você olha os dados, você vê, a partir de 1920 é que começou um aquecimento. Só que o primeiro grande aquecimento aconteceu entre 1925 e 1946, quando o homem colocava muito pouco gás carbônico na atmosfera. Para você ter uma ideia... Então não era culpa dele, não podia ser. Não podia ser atribuído ao homem. Depois ele declinou. Então veja, quando terminou a Segunda Guerra, o homem colocava na atmosfera 6% do carbono que coloca hoje. E a temperatura antes da guerra aumentou, no Ártico, por exemplo, da ordem de 4 graus. No globo todo, 0,4 graus. E o homem não colocava praticamente nada de carbono. Então você não pode atribuir. Depois da guerra, que começou realmente uma globalização, porque aí os países aliados tomaram as indústrias dos países do eixo, então começou uma globalização, houve um aumento da industrialização, tiveram que produzir mais energia, emitir mais CO2, e naqueles anos subsequentes, de 46 até 76, houve um resfriamento global. E o CO2 estava aumentando. Quer dizer, o CO2 está na contramão. E depois voltou o aquecimento um pouco? Depois voltou a subir. O senhor acha que nos últimos 100 anos teve um aquecimento na média? Sim, mas foi natural. E não provocado pelo homem. Agora o senhor depois, a partir de um certo momento, nesses 100 anos, começou o esfriamento. O senhor chega a afirmar que nós já estaríamos iniciando uma era glacial? Mitre, eu acho que nós já estamos numa era glacial. Por quê? Se a gente olhar os registros que temos geológicos do último 1 milhão de anos, nós passamos por 9 glaciações. 9. Cada era glacial dura aproximadamente 100 mil anos. Então, 9 vezes 100 mil dá 900 mil, que em 1 milhão representa que 90% do tempo esse planeta é mais frio do que está hoje. Entre uma era glacial e outra, existem períodos mais aquecidos, chamados interglaciais, da ordem de 10 a 12 mil anos. Quer dizer, a última era glacial foi há 15 mil anos. A última terminou há 15 mil anos. Então, Na era glacial é impossível a sobrevivência. Nos trópicos não há problema. Foi por isso, aliás, que a colonização que aconteceu, a colonização do continente americano pelo homem, não é isso? No fim do último ciclo glacial. Exatamente. Quer dizer, há 15 mil anos acabou a última era glacial. E agora nós estamos começando... Aí as temperaturas provavelmente estavam 8 a 10 graus abaixo do que está hoje. Aí começou a subir. Houve degelo, houve aumento do nível do mar. Mas já atingiu o máximo
de temperatura há cerca de 6, 7 mil anos atrás. E de lá para cá está ligeiramente decrescendo, como mostram os dados dos cilindros de gelo na Groenlândia. Decrescendo ou oscilando, assim? A longo prazo ela está decrescendo, na média. Mas ela não decresce assim direto. Sei. Ela aquece, esfria, aquece, esfria, e na média está havendo um decréscimo. Então passamos por um período que foi chamado a Pequena Era Glacial, que teve um grande impacto na Europa, porque era mais populosa e tinha mais registro, que foi entre 1350 e aproximadamente até agora, como eu disse, no final do século XIX, início do século XX, para mim, 1920. Esse período de resfriamento está agora um ligeiro aquecimento e agora vai a tendência de novo, esfriar um pouco mais. Mas 1300 não houve, a rigor, uma era glacial. Houve temperaturas amenas. Sim, mas o problema não é você ter uma glaciação em que o gelo cubra toda a Europa, toda a América do Norte e a Ásia. Essa possibilidade é remota. Não, ela vai ocorrer provavelmente daqui a 100 mil anos. Entendo. Então a gente não precisa perder o sono por isso agora. 100 mil anos tem bastante tempo à frente. Mas o problema está no seguinte: por que aquele período de pequena era glacial trouxe um problema econômico sério para a Europa, aumentou as pestes, as doenças e tudo mais? Porque a estação de crescimento das plantas encurtou. Solos congelados na primavera, 2, 3 semanas a mais do que devia, que não dá para plantar, e depois geadas já no outono, antes das colheitas. Então isso destruía qualquer sistema. Hoje, claro, o homem pode se livrar usando variedades de ciclo curto. Eu posso plantar um milho de 70 dias e me livrar. Mas antes não tinha essa tecnologia. Antes eles plantavam com as variedades naturais. Então não é que foi cobrir de gelo, mas foram esses invernos mais frios e geadas fora de tempo que trouxeram um problema sério para a agricultura.